Bem, já alguma vez pararam para pensar que a vossa própria casa, a sério, pode estar a deixar-vos doentes? Pode parecer uma ideia estranha, mas é precisamente isso que vamos explorar a fundo, com base no O Grande Livro da Casa Saudável, de Mariano Bueno. É um livro que, no fundo, nos obriga a olhar para o nosso lar de uma maneira totalmente nova. E o livro começa logo com esta pergunta, que é mesmo a chave de tudo, e que talvez soa familiar a muita gente. Aquela sensação de que certos problemas de saúde, puf, desaparecem como que por magia quando estamos fora, e voltam assim que metemos os pés em casa. É esta a grande questão que nos vai guiar. E atenção, não estamos a falar de coisas óbvias, de doenças com um nome, não. São aquelas coisinhas mais subtis que muitas vezes até desvalorizamos no nosso dia-a-dia. Coisas como... Ou, por exemplo, aquelas noites em que damos voltas e voltas na cama e acordamos mais cansados do que quando nos deitamos, sabem? Aquelas queixas que se tornam tão banais que acabamos por achar que é só stress. Mas e se não for? E se for algo mais, como o livro sugere? E se a verdadeira origem disto tudo estiver, imaginem só, no último sítio onde alguma vez iríamos procurar? A nossa própria casa? Ok, mas esta ideia pode parecer um bocado fora. Só que, na verdade, não é assim tão nova. Acreditem ou não, há mais de 50 anos que existe um campo de estudo dedicado a investigar precisamente esta ligação entre as nossas casas e a nossa saúde. Pronto, então vamos lá a isto. A chave para desvendar este mistério da casa doente, segundo o que o livro nos diz, é uma ciência chamada geobiologia. Pensem nisto, quase como se fosse a acupuntura do planeta Terra. A ideia de base é que existem energias naturais que vêm do subsolo e que podem ter um impacto real na nossa saúde e bem-estar. E o mais curioso nisto tudo é que o livro argumenta que isto não é nenhuma ideia New Age. Pelo contrário, é uma sabedoria que já vem de muito longe. Desde os mestres de Feng Shui, na China antiga, que tinham muito cuidado em não construir sobre as chamadas veias do dragão, até aos romanos. Eles, por exemplo, analisavam a saúde do gado antes de decidirem se construíam lá uma cidade ou não. Parece que esta sensibilidade para o lugar certo é algo que a ciência moderna está só agora a começar a redescobrir. Mas então, como é que se começou a olhar para isto de uma forma mais científica? Bem, o livro foca-se muito nas descobertas, algumas delas mesmo surpreendentes, de investigadores do início do século XX, que começaram a documentar estas ligações de uma forma muito sistemática. Olhem para esta citação. É do barão Gustav von Pohl, um dos grandes pioneiros nesta área, e resume perfeitamente a convicção dele. Basicamente, em 1929, depois de estudar uma cidade inteira na Alemanha, ele chegou a uma conclusão bombástica. Encontrou uma correlação direta entre as mortes por cancro e as casas construídas em cima de fortes correntes de água subterrâneas. E este quadro ilustra na perfeição o que eles começaram a encontrar. O livro conta-nos a história de investigadores como o Dr. Hager, na cidade de Stettin, que identificou aquilo que ele chamou casas cancro. Depois de analisar dados de mais de 20 anos, os números mostravam uma incidência da doença chocantemente alta em certas casas específicas, e ele associou isto ao que chamou de feixes de radiações perigosas. E há outro caso, também muito forte, que o livro partilha, o do Dr. Hartmann. É a história de uma cama específica, onde 5 pessoas, uma a seguir à outra, morreram de cancro do estômago. O que se descobriu? A cama estava exatamente por cima de uma falha geológica e de uma corrente de água. É um caso que reforça muito esta ideia de que o sítio onde estamos, e não só a genética ou o estilo de vida, pode ter um papel, bem, crucial. Ok, então o ponto fundamental aqui é: como é que estes investigadores explicaram isto? Quer dizer, se não são os materiais de construção, se não é a poluição que se vê, o que é que podia estar a causar estes problemas todos? Vamos agora passar do o quê para o como, sempre com base no livro. Então, o livro divide estes fatores de stress invisíveis em duas grandes categorias. De um lado, temos as energias naturais, as que vêm da própria Terra, a que se chama radiações telúricas. E do outro lado, bem, temos a poluição que nós próprios inventamos, a que vem do nosso mundo elétrico e tecnológico. Vamos começar então pela primeira categoria, as radiações telúricas. O livro explica que estas são energias que já existem na natureza, mas que podem ficar mais concentradas ou até perturbadas por causa de certas coisas que existem no subsolo. A teoria é que se passarmos muito tempo em cima destas zonas de stress, por exemplo, onde temos a nossa cama ou a nossa secretária, isso pode ir aos poucos enfraquecendo o nosso corpo. E depois, claro, temos a poluição que nós criamos. O livro dá-lhe um nome: eletrossmog. O alerta aqui é que a exposição constante a todos estes campos artificiais, especialmente durante a noite, quando o nosso corpo devia estar a descansar e regenerar, pode acabar por enfraquecer o nosso sistema imunitário. Mas depois de apresentar este cenário, o livro passa para a parte mais, digamos, otimista.
as soluções. E a mensagem principal é que às vezes pequenas mudanças simples de lugar, podem ter um impacto gigante na nossa saúde. E para ilustrar isto, a fonte fala de uma investigadora, Kate Bachler. Ela terá estudado mais de 10.000 casos, e muitos deles eram com crianças, que, como se sabe, têm uma sensibilidade muito mais apurada para estas coisas. E o que é que a Bachler observou segundo o livro? Basicamente que os bebés funcionam quase como radares naturais. Parece que eles sentem instintivamente estas zonas de stress e tentam fugir delas enquanto dormem. É por isso que muitas vezes se encontram bebés todos encolhidos num cantinho do berço, numa posição esquisita. Eles estão simplesmente à procura de um sítio seguro para descansar. E isto leva-nos à principal conclusão das soluções que o livro propõe. A ideia de que a cura para anos e anos de problemas crónicos pode ser por vezes tão simples quanto isto: arrastar a cama 1 ou 2 metros para o lado, para fora daquela zona de influência. O livro dá então uma série de dicas, coisas muito práticas e simples para se reduzir a exposição a estes potenciais problemas. E foca-se nos sítios mais importantes, claro, onde dormimos e onde trabalhamos. São conselhos que não custam dinheiro, exigem só um bocadinho de atenção e talvez uma pequena reorganização do espaço. Ok, então resumindo, o que é que podemos tirar disto tudo para o nosso dia-a-dia? Vamos juntar as peças. A tese central do livro é mesmo esta. O lugar onde descansamos é absolutamente vital. Pensem nisto. É durante o sono que o nosso corpo está mais vulnerável, mais receptivo a tudo o que o rodeia. Por isso, garantir que esse sítio, a nossa cama, é o mais neutro e saudável possível, bem, segundo o autor, é mesmo fundamental. E por isso deixamos esta pergunta final, que é um pouco para provocar a reflexão. Uma ideia que nos convida a olhar para o sítio onde vivemos, não como um palco passivo, mas como um ator principal na nossa saúde, e que nos desafia a pensar o que é que poderá estar escondido, invisível, na nossa própria casa.